Hoje fala muito em network. Para mim, o verdadeiro network é aquele que você faz sem intenção. Tá? Você faz, você serve sem intenção. Mas você não aí falou de o network intencionalidade? Não, daí é o seguinte. Aí esse é o servir. Aí tem o network empresarial. Ó, vamos deixar claro? Eu vou fazer isso e vou ganhar isso. Intencionalidade. Intencionalidade. Então eu aprendi a dividir isso. Tá bom. A maioria das coisas que eu faço é sem esperar nada em troca. E eu te falo, eu aprendi uma coisa. Nesse de sem esperar nada em troca, é o que eu mais ganhei. E eu fiz vendas consideradas impossíveis. Eu queria, por exemplo, eu sou um dos únicos agentes a vender 3 jogadores para o Barcelona. As pessoas falam muito do Neymar, mas o Neymar foi uma consequência por eu já ter vendido 2 jogadores. Você foi o terceiro. Né? Foi o terceiro. E o Neymar, ele tinha um empresário dele, o Wagner Ribeiro. Só que o que eu fiz? Eu fiz uma leitura, né? O vendedor, ele faz a leitura, né? Eu fiz uma leitura e na época, isso eu nunca falei, isso aqui é exclusivo para você, Opa, tá? vamos lá. Eu nunca falei desse assunto, assim, abertamente. Na época, qual a leitura que eu fiz? Eu falei, o Wagner Ribeiro, ele pendia para o Real Madrid. Porque ele já foi empresário do Kaká, ele tinha um ótimo relacionamento com o Real Madrid. E eu tinha um ótimo relacionamento com o Barcelona na época, que eu já tinha vendido 2. Você a chance de criar uma oportunidade. Claro, aí eu me aproximei, cheguei no presidente e falei assim, então é o seguinte, estratégia e intenção. Estratégia e intenção. A única forma de você mudar a sua vida é através da venda. E a única forma de você ter sucesso na venda de produto ou de serviço é você servir a pessoa. Não pense em quanto você vai ganhar. Pense em quanto você vai servir e resolver um problema. E se você fizer isso, eu falo com autoridade e com experiência. Vai ter problemas? Vai. Mas você vai ter sucesso na vida. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT, toda semana um convidado especial para trazendo lições, aprendizados, ensinamentos, histórias de vida que possa impactar e inspirar você na sua carreira, na sua vida e principalmente nos seus negócios. Tem um QR Code aqui na tela, eu queria que todos vocês apontassem o seu celular para apontar para esse QR Code, porque vai dar acesso a uma comunidade onde você pode participar, ganhar prêmios e responder perguntas e, claro, dar dicas também, sugestões para o Pivotando, porque esse programa é feito colaborativo, é feito para você e com você. Hoje eu trago um convidado muito especial. Muito tempo que eu queria trazer esse cidadão aqui, que já foi conhecido no Brasil como o maior vendedor de feijão preto do Brasil. Olha que coisa, o maior vendedor de feijão. Quem pode ser o maior vendedor de feijão? Mas mais do que isso, é um querido, não tem uma pessoa que eu conheço no mercado brasileiro que não goste desse meu convidado de hoje. Eu tenho certeza que vai inspirar vocês uma profunda reflexão sobre a vida, sobre a sua vida, os seus negócios, porque foi assim com a vida dele, não foi fácil. Mas esse convidado de hoje, ele participou, para vocês terem uma ideia, da negociação, do gerenciamento da carreira do jogador de futebol Neymar. Então, fez parte da vida dele, da carreira, das pivotadas dele, um pouco também no mundo do futebol, além do feijão, além de um grande palestrante, além agora também de marido de uma grande cantora do Brasil. Senhoras e senhores, meu amigo Marquinhos Malaquias. Ô, João, primeiro é um prazer estar aqui com você, né? Para quem sempre esteve do outro lado assistindo, hoje eu tenho a honra de estar aqui com você. É um prazer para a gente estar aí para falar sobre as pivotadas da minha vida. Pivotadas da sua vida, que não foram poucas, hein, Malaquias? Não foram poucas, mas valeu a pena, né? Eu digo sempre, né, que quem vê a foto não vê o filme, né? É isso. Quem vê você feliz, Sim, não sabe... Às vezes os bastidores é bem pesado muitas coisas, mas a gente vai pivotando e vai crescendo. Vai né? crescendo e muitas vezes a gente olha apenas um stories, um Instagram, a pessoa lá mostrando feliz, mas não sabe muitas vezes o que está por trás daquilo. Por trás, é verdade. Mas eu estou falando isso porque você sempre foi muito autêntico, genuíno. Sim. Você sempre foi você, não é? Sim. Não é aquele cara que é de um jeito na internet. Eu prego muito isso, vida real, vida né? real. Então, muitas vezes, quando eu estava triste, eu colocava a cara, né? E a gente vai falar sobre isso, mas é muito legal isso. Mas o que é pivotar para você, então? Pivotar para mim é você dar aquela mudança,
aquele desafio novo, aquela virada de chave, entendeu? Então, pivotar com certeza é isso. E é uma coisa que a gente, falando sobre essa palavra, a gente faz desde jovem, né? Muito. Vamos dizer assim, a minha primeira pivotada foi como office boy, né? Eu procurei... Você de estudante passou a ser office boy? Office boy, eu procurei sempre fazer o melhor naquilo que eu fazia. Então, eu procurei uma forma de me destacar, eu ia trabalhar de terno. Ou seja, eu dei uma pivotada ali. Ninguém imagina. Que tipo de empresa era? Era uma empresa de entrega de ticket refeição, contratos assim. Mas foi lá que você descobriu o mundo das vendas? Porque você é conhecido como um grande vendedor. Sim. Né? Sabe o que é legal? Porque eu entendo que hoje que só existem dois tipos de pessoas. Ou a pessoa é vendedor de serviço, ou ela é de produto. Naquele caso, eu estava sendo vendedor de serviço. No caso, de tickets. De tickets. O que eu fazia? Eu entregava documentos, entregava os tickets de refeições. Mas o que eu comecei a perceber ali? Que tudo são pessoas, né? E eu procurei uma forma de destacar. Nunca me considerei melhor que ninguém em nenhum momento da minha vida, né? Em todas as minhas pivotadas, eu nunca me considerei melhor que ninguém. Só que eu procurava sempre uma forma de ser diferente. E no Office Boy foi assim, até eu crescer. E ali no Office Boy, eu tive uma lição que eu levo até hoje. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o governador. Quando me falaram assim, ó, tem que pegar um documento do governador, eu me prontifiquei por eu estar bem mais arrumadinho. Isso é uma dica que fez a diferença. De terno, né? Eu fui de terno. E quando eu tive essa oportunidade, eu fui. Eles me chamaram por eu estar bem mais arrumado. E eu tive a oportunidade de conhecer o governador José Richa, na época, com 16 para 17 anos. Então, se eu podia conhecer uma autoridade daquela, na minha cabeça, ela pivotou, né? Dizendo que eu poderia qualquer coisa. E assim as coisas foram fluindo na vida. Eu acho assim, né? Que você teve um despertar, né? Despertar. Você despertou, você subiu um pouco o seu nível de consciência porque você viu um ambiente diferente, você viu possibilidades diferentes. E é o que eu falo, às vezes a gente mudar de ambiente, às vezes a gente ousar um pouco, não é ruim, não é? Você se destacar no meio... Porque não pode fazer o que todo mundo faz sempre. Exatamente. Né? E você foi lá e fez. E como foi essa experiência e o que aquilo te ensinou? Porque você ainda não era vendedor, né? Não, então, eu era vendedor de serviço, né? De serviço. Porque eu acredito que só existem dois tipos de pessoas, né? Então o que eu fiz? Eu aprendi, poxa, eu posso, mas eu tenho que me tornar, eu tenho que fazer algo diferente. Não, ou seja, a roupa, a minha primeira venda foi eu. Eu tive que me vender. E como é que eu me vendi? Todos os office boys usavam boné e tênis, e eu fui de terno, que eu gostava de ir na igreja com os meus pais. Eu falei, poxa, eu vou trabalhar. Então eu chegava lá, as pessoas até riam no começo. Poxa, olha aí, o office boy de terno. Mas a maneira como eu me vesti, a maneira como eu me portava, fez com que um dia eu pudesse conhecer o governador. E o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, eu dobrei a meta, que eu falo. Ainda não tinha noção do que era meta. Hoje, como vendedor, tudo é meta, né? Eu dobrei a meta, além de conhecer ele olhou para mim no dia que eu fui pegar o documento. Teve diversos nãos até eu chegar naquele momento. E para mim, é uma coisa que eu levo até hoje. O não, ele antecede o sim. Então, não pode isso, não pode aquilo. Quando eu vi, eu estava na frente dele, ele olha para mim e falou, menino, você já almoçou? E eu olhei para ele, fui tão autêntico, falei, não, então você vai almoçar antes de levar o documento. Ou seja, a minha meta qual que era? Conhecer. Eu estava almoçando com o governador. Você consegue imaginar se tivesse rede social? Naquela época eu tinha, eu tô aqui, eu vivo, governador. Então, aquilo fez total diferença na minha vida. E eu fui levando aquilo que eu fiz naquela época, eu fui levando pro decorrer da minha vida. Quanto tempo você passou como office boy? Trabalhei uns 3 anos, 3 anos ali naquela... Daí depois eu fui para aquele... Eu dei a pivotada, né, no sentido... Eu fui trabalhar numa corretora de cereais. Aí que entra a história do feijão. Aí que entra a história do feijão. Mas você foi trabalhar nessa corretora, como foi a oportunidade? Eu queria saber como foi a virada, assim, guinada de chave. Como foi a decisão de ir para essa corretora? Você pediu demissão, você foi convidado? Como é que foi essa... como é que surgiu a oportunidade? E sabe que a oportunidade, ela é igual em todos os momentos. Assim, Deus sempre está diferente de religião, mas Deus sempre está em alguns momentos. Eu estava... quando eu fui trabalhar office boy, eu fui de terno por causa da igreja. E eu lá na igreja comentaram que precisava de uma pessoa, comentaram com meu pai, para trabalhar de auxiliar lá uma corretora de cereais. Uma corretora de cereais. Aí eu fui. Né?
E ali eu comecei a entender as coisas. Quando eu cheguei naquela mesa e vi as pessoas falando uma palavra, João, que mudou a minha vida. Tá fechado. Tá fechado. Passa o contrato. É meu produto. Cara, aquilo foi entrando dentro da minha veia. Eu falei, cara, eu quero ser isso. Eu quero ser vendedor. Eu quero fechar esse contrato. Eu quero também. fechar isso. E eu vi ali um ser humano normal, né? Que era vários. Mas ao mesmo tempo, quando eles falavam essa palavra, tá fechado. Não, não, então tá fechado. Não, não, pode achar que eu vou mandar. Eu senti um poder assim. Eu falei, cara, eu quero ser isso. Eu quero ser vendedor. Mas você teve um poder da escutatória também, porque você Muito. aproveitou a oportunidade, aquele ambiente, Sim. escutou aquelas palavras, Sempre. aquilo acontecendo, aquele movimento, e disse assim, cara, isso eu quero para mim. E ali eu tracei a minha meta. Por quê? Mas uma coisa que eu aprendi, eu falo para as pessoas até hoje. O que é vender? Vender é servir. Eu comecei a servir as pessoas na mesa. Mas quando eu falo servir, é literalmente servir. Não, genuinamente. Eu descobria que você gostava, por exemplo, de um tal refrigerante. Eu lá buscava o refrigerante e te servia enquanto você era no telefone e tal. E eu comecei a estudar e a conhecer todo o ambiente. Então eu sabia fazer todos os processos. Eu aprendi a fazer desde o processo de quando fechava, como é que fazia o ticket lá de venda, como é que passava o fax, na época era fax. Nós somos da época do fax, né? É verdade. Passava o fax, passava o telex. Eu comecei a entender. E eu comecei a fazer uma leitura. Eu acho que a minha diferença foi essa. Muito bem, então você entrou em sintonia com esses vendedores, com a Sim. turma gostava de você, você Muito. servia, eles eram gratos a você também. Sim. E te convidaram. Sempre queriam ter eu ter perto. você João. perto. Você é muito agradável, sempre Sim. foi. Em qualquer ambiente que você tá, você sempre é o cara agradável, sempre é o cara que tá. Para servir, disposto a servir. Mas você é servidor até hoje. Sou, eu Você amo é servir. uma coisa que você carrega a vida toda, né? Sim, eu chego Não tem em uma qualquer vez que eu ambiente. te encontrei que você, o que eu posso fazer por É. você? Às vezes um ajudar? simples copo d'água, Uhum. o ser humano ele tem isso. Às vezes as pessoas querem muito receber, mas as pessoas esquecem os detalhezinhos. As pessoas falam, Malaquias, qual que é o teu segredo? É servir. E o servir não é às vezes chegar assim, ó, eu vou te dar um presente, eu vou te... Não, o servir é pequenos gestos. Pequenos gestos. Eu sempre digo que servir não é dar presente. Eu sempre falo isso. Servir é o que você faz, genuinamente. Acontece que as pessoas às vezes querem forçar isso. Isso. Né? Então, se você tem que fazer um trabalho, você tem que se conhecer primeiro, Sim. tem que ter o autoconhecimento para Sim. poder entender que isso genuinamente acontece quando você quer o bem do outro, você quer Sim. que o outro prospere, que o outro fique feliz de verdade, não Sim. um aproveitar para servir, para tirar proveito disso. Acho que não é muito a consequência, não é o que pode acontecer, que a gratidão funciona e todo mundo fica bem, né? Às vezes as pessoas. E por mais que a pessoa seja ingrata, a sua parte você fez. Você fez. Ótimo, adorei Ponto. isso. Que se a pessoa for ingrata, não importa. Fala mais dela do que da gente. Exatamente. Vamos servir? Vamos servir. E depois eu quero dar um exemplo aqui. Pode João. dar agora. Posso dar agora? A importância de você servir as pessoas. Eu quero dar um exemplo assim pessoal nosso. Eu acompanho a família de vocês há muitos anos, né? Eu te considero uma das maiores autoridades no teu ramo. Muito obrigado. Né? Para mim é um prazer hoje estar aqui no teu programa. E eu também acompanho os seus filhos. Verdade. Como acompanho o projeto da sua esposa, da família, como eu acompanho toda a família. E você tem um filho que eu sempre admirei ele, que é o Davi. E o Davi, o que acontece? Eu vou dar um exemplo de como é servir. O Davi hoje ele faz parte do meu hall de amigos. Né? E uma coisa assim, no subconsciente, quando você trata bem, ó, isso aí, ó, uma coisa que eu aprendi fez total diferença na minha vida. Quando você trata bem os nossos filhos, muda tudo. Automaticamente você muda tudo. Por mais assim, ó, e eu vi que o diferencial na minha vida foi sempre servir as pessoas. E automaticamente eu acabava servindo alguns filhos no sentido assim, tratava bem, o que eu posso te ajudar, o que eu posso te servir. E o que acontecia? No teu caso, você como maior autoridade da casa, você olha, poxa, o Malaquias se dá muito bem com meu filho. No teu cérebro já faz essa mudança. Né? O Malaquias é um cara que
eu quero estar próximo do meu filho. Mas quero registrar aqui que eu já gostava de você antes disso. Eu sei, né? Por isso nós somos amigos, né? Antes Mas disso. esse foi uma virada de chave para mim, Muito bem. que eu aprendi durante a vida. Obrigado, Malaquias, que bacana, porque isso mostra a importância do relacionamento, da convivência, de genuinamente servir. Isso é muito bacana, apesar de que esse é bíblico, né, cara? Então, mas além disso, existe a convivência pessoal aqui na nossa terra. Sim. Quanto tempo você passou nessa corretora como vendedor? Ó, eu fiquei alguns anos lá, depois eu já saí de lá, eu queria saber quanto tempo você passou nessa corretora? Nessa corretora eu passei uns 4 anos. 4 anos trabalhando lá e se destacou? Eu me destaquei. Porque eu foquei. Uma coisa que, João, uma coisa que eu acho que você ensina muitas pessoas. Você quer fazer alguma coisa? Foco, né? Faça bem feito, né? Faça bem feito. E eu procurei me especializar em feijão preto. A primeira venda minha foi essa, porque eu comecei a descobrir que as pessoas, na época, era muito telefone. Eu chegava a fechar o olho, assim, para tentar descobrir o que a pessoa estava sentindo naquele momento. Eu imaginava como que era a pessoa. Muitas pessoas eu conhecia depois, fisicamente era totalmente diferente, mas eu convivia com elas como se eu conhecesse há anos. Então, eu tive muitas coisas assim que eu aprendi ali, principalmente a servir, né? Quando eu servia todos, e eu comecei a notar que o telefone lá era muito caro em determinado tempo, e era uma corretora de cereais. E eu comecei a me conectar com os clientes do outro lado. Como é que eu fazia isso? Eu criava conexão com eles. E aí você, além do telefone, você passou a ter um relacionamento pessoal. Pessoal. Tá bom. Isso fez diferença. E você fez diferença, mas principalmente, eu tenho certeza que você não falou, mas eu vou te trazer aqui uma mensagem que eu assisti algumas palestras tuas, né, lá atrás. Gostou? Maravilhosas. Todas as suas palestras são maravilhosas. Você é um grande palestrante. Você nasceu para fazer isso. Você fala, no momento que você se conecta e faz essa conexão poderosa através do servir, e é uma conexão verdadeira, você começa a entender quais são as dores dessas pessoas. Sim. Você entende que é além do feijão, apesar do foco. Exatamente. Né? Então você começou a entender quais problemas você estava resolvendo delas. Sim. Então você passou a ser um resolvedor de problema e não mais um vendedor. Exatamente. Né? Foi uma mensagem poderosa que você me deu numa das suas palestras. Sim. Você passou a ser um resolvedor de problemas. Sim. Então o problema que eles tinham e você ia além do feijão. Sim. Pela conexão e pela amizade. Você cria um vínculo. Cria um vínculo. O que você pode falar sobre isso, sobre os problemas? Que tipo de problema você ajudava? Quais eram as conexões que você fazia? Sabe uma coisa que me remete muito? Os médicos antigos. Os médicos antigos, eles chegavam, quando eu era criança, eles conversavam com a gente. Porque era médico da família. Eles chegavam, falavam, eles iam até lá e depois eles vinham, e daí? Me diz o que você tem. O que eu vi? Eu tenho essa figura no sentido de chegar para a pessoa e como é que você está? Primeiro, como é que está a família? Como é que tá? Você vai descobrindo, para depois falar assim, em que eu posso te servir? E às vezes, o ser humano, a maioria das vezes, ele já começa falando do problema. Então, como você está? Eu estou bem, mas eu estava resolvendo um problema ali e tal. Qual o problema que é? Tal. Mas peraí, aqui eu tenho uma pessoa aqui. Ou seja, eu conheço muita gente. É assustador. Às vezes eu esqueço o nome. Eu tenho até uma dica minha. Eu conheço tanta gente que às vezes eu esqueço, João, o nome da pessoa. Daí às vezes eu chego para a pessoa, meu presidente. Você usa presidente, eu uso o quê? Cidadão. Cidadão. Porque, João, a gente conhece muita gente. É verdade. Isso é um network real, né? Que a gente conhece muita gente e assim vai na vida da gente. Mas a gente falou de coisa boa, 4 anos nessa corretora, antes de você abrir seu próprio negócio, uma outra pivotada na tua vida, mas eu queria saber quais foram os desafios que você teve dentro nesses 4 anos, assim. Quais foram os aperreios, os desafios? O que não foi desafio, né? Porque você sabe, né? De novo, você passa muito isso, né? As pessoas veem nas redes sociais, pensa que é fácil chegar onde chegou. Realmente, eu passei muito problema. Eu vendi produto, não recebi, fui enganado. Vários problemas. Ficava baqueado assim, com isso? Muito. É normal, na vida real, a gente fica baqueado. É por isso que quem está assistindo muitas vezes está com esse problema. Então, eu queria saber como às vezes você tá passando enfrentou e saiu dele, né? Sabe uma coisa que eu acho muito legal? O problema de hoje. Anota aí, qual o problema que você está passando hoje, exatamente hoje. Eu não sei qual o problema que você está passando hoje. Mas espera daqui 6 meses ou 1 ano. Primeiro,
talvez você nem lembre do problema que hoje não tem solução. E segundo, se você lembrar dele, talvez ele seja motivo de você dar risada. E terceiro, ele vai te ensinar muita coisa. Então, eu entendo hoje, eu aprendi uma coisa hoje. O problema já faz parte do processo da sua vitória. Exatamente. O tempo, ela ajuda demais. Sim. Mas na hora, Malaquias, na hora, o que que ele precisa fazer? Qual é a dica que você pode dar, assim, pro cara que tá agora com um problema, assim? Porque daqui a 6 meses, 1 ano, ok. Assim, Mas parece uma eternidade para quem tá no olho do furacão, né? Confiar. Confiar. E uma coisa é a seguinte, eu tenho hoje com a maturidade, eu aprendi. No começo eu ficava muito ansioso. É normal ficar ansioso. O vendedor, porque todo mundo é vendedor, o vendedor ele fica ansioso. Respirar, por exemplo, domingo à noite, para mim era o pior dia do mundo. Porque segunda-feira o gerente do banco ia te ligar, Sim. A música do Fantástico tocava. O Cid Moreira falava assim, boa noite. Aí começava assim. Ou seja, todo mundo tem um problema. Hoje, a pessoa fica, puxa, como é que vai ser segunda-feira, meta? A vida da gente é atribulada, né? Mas o que eu fiz? O que eu fui aprendendo no tempo? Calma, vai dar certo. Calma, respira. Saia do problema. Veja, o único problema que não tem solução é a morte. Todos os restos têm solução. Então eu aprendi por eu ter assim, falei assim, vai resolver. Eu usei uma tática na minha época, que eu também passei muitos desafios, né? Eu dizia assim, perrengues. Se não tem como resolver, resolvido está. Cara, muito legal isso, né? Se não tem como resolver, resolvido já está, tá resolvido, né? Então né? vamos respirar e vamos ter consciência do que está acontecendo e buscar a solução lá na frente, né? Além do problema. Que muitas vezes a solução está além daquele ambiente, você busca a solução em outro lugar para resolver aquela coisa. Né? E é muito legal que nessa área do feijão eu aprendi muito, uma coisa que eu aprendi, porque tudo é venda. Eu servia muito as pessoas e eu nunca desistia. Legal. Teve clientes que falavam que era impossível vender, eu ia lá e vendia. E por isso você abriu sua empresa? Foi por isso que eu abri, porque eu queria... Eles falavam assim, não tem como você sobreviver só de feijão preto. Porque o ser humano é normal. A primeira coisa que o ser humano fala é assim, não tem como isso. Não tem como aquilo. Sempre é assim. O ser humano já fala assim, eu vou... Por exemplo, eu tenho certeza que quando você teve a ideia de montar isso aqui para transmitir para as pessoas, teve algumas pessoas que falaram para você, João, acho que não vai dar certo. Continua aqui, você é a maior autoridade nisso. Por que você quer isso? É normal isso. E até o cérebro da gente fica, mas por que eu vou fazer isso? Né? Mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte, a palavra não para mim não existe. O julgamento existe, né? O julgamento das pessoas sem conhecimento total existe. Isso e até o nosso tem uma também. Parte assim que ele fica assim, mas será que eu vou? Tal. Eu cheguei, eu vou. Tá. Aí você decidiu abrir sua empresa? Eu abri a Marcosul, ou seja, eu descobri uma coisa que total diferença. Você quer vender qualquer coisa, você tem que ser autoridade naquilo. Exato. Você tem que aprender tudo sobre aquilo. Então você ficou o maior especialista, tanto é que te deram o título de maior vendedor de feijão preto. Então, através desta sua empresa. Marcosul. Por quê? Porque eu descobri que no Sul, Marcos é meu nome, Marcos Malaquias, no Sul é que mais consome feijão preto. Tá. Aí eu comecei a fazer o foco. O que eu fazia? Prospectar. Pegava o ônibus na época, ia visitar o cliente, fazia... Porque eu acreditava o seguinte, eu já me dava bem pelo telefone, criava conexão. Quando eu ia lá visitar, eu era o único corretor que tirava a bunda da cadeira, ia lá visitar. Chegava lá e, como é que você tá? Conversava, passava o dia e voltava de ônibus à noite. Ou seja, se você quer vencer na vida, tem que correr. Tem que correr, tem que trabalhar muito. Muito, né? Muito, não tem? Não existe vitória sem trabalho, né, cara? Não tem almoço grátis. Eu digo sempre, pessoal, que as pessoas querem muitas vezes ganhar dinheiro. Sim. Mas o certo é fazer dinheiro, né, Malaquias? Fazer dinheiro. Você tem que fazer dinheiro. Ganhar, você espera receber aquilo. E muitas vezes você fica no compasso de espera para receber algo fixo ou algo que é prometido, ou uma promessa que não chega. Sim. Mas o grande lance é você fazer o dinheiro com a sua liberdade, Isso. que é a grande riqueza da gente, a nossa liberdade de ir e vir, né? Exatamente. Porque com a sua liberdade de vir, com um pouco de inteligência, a gente faz qualquer coisa, desde que seja... E principalmente se você for autoridade, aí você vai ser... Aí mesmo que você vai produzir e prosperar, né? Eu tenho pessoas que eu sigo e admiro, João, você é um deles. Eu te acho um dos maiores estrategistas que tem. Obrigado. Né? Com primeira vez que alguém fala que eu sou um grande estrategista. Um grande estrategista. Porque
nesse mercado que você é a maior autoridade do país, você tem que ter estratégia. Você tem que ser intencional. E uma coisa que Deus vem falando muito comigo é sobre a intenção. Toda intenção que é boa, as coisas acontecem. Ela é abençoada. Se a tua intenção for ruim, não. Então eu acho que agora eu vou desvendar você aqui. Vai, desvenda. Você sabe por quê? Porque eu acho que talvez nunca ninguém te falou isso. Eu acho que o grande segredo do teu sucesso nessa área financeira é porque você criou a estratégia certa com a intenção de você fazer o bem para o teu cliente. Automaticamente, o teu cliente ganhando, você ganha também. Porque se você pensasse só em você, você hoje não era a maior autoridade de finanças do país. Muito bom, cara. Bacana demais. De fato, o servir também faz parte da minha vida. Mas sempre eu fui um cara um empresário um pouco diferente. O entrevistado aqui é você, eu quero deixar claro, viu? Às vezes as pessoas reclamam, deixa o cara falar. Não, Por mas isso eu tento falar pouco, mas sim, rapidamente sim. eu preciso entrar no assunto, que já estão me mandando mensagem aqui. Tá. Eu entendi, cara, que se você quer que o outro se dê bem, de verdade, as coisas voltam de alguma forma. Então, muitas vezes eu fiz negócio, eu perco, tu ganha. Existem técnicas de negociação para quê? Ganha-ganha ou ganha-perde. Sim. Meu caso sempre foi, muitas vezes eu perco para você ganhar. Sim. E assim foi minha vida. Né? E há 16 anos, e é uma outra coisa que o posicionamento que você falou, que na verdade é um posicionamento, Sim. ele entrou na minha vida aos 40 anos. Então a gente tem ciclos, né? 40, claro. 50. Meus ciclos foram 40 e 50. Desde 40 anos que eu faço uma coisa só, investimento. Sim. Que é a minha praia, é o que eu sei fazer, Sim. a autoridade. O que eu faço fora disso, em torno do que eu faço, é comunicar e democratizar e dar acesso a mais pessoas a esse tipo de informação, que são dicas preciosas da sua vida, para que as pessoas possam prosperar de uma outra maneira. Claro. Porque muitas soluções dos problemas deles estão neles mesmo. Que basta uma atitude, uma decisão, que foi o que aconteceu com a minha vida. Então, quando me convidaram para fazer o Pivotando, foi exatamente por isso. Cara, o que aconteceu na sua vida que pode servir de lição para a vida dos outros? E é que isso que a gente está compartilhando então, aqui. muito bem, é isso que a gente está compartilhando aqui. Agradeço essa posição aí. Acho que é a primeira vez que isso acontece aqui no Pivotando, gente. Por isso esse programa é tão bacana e eu, de fato, me divirto fazendo ele, porque é um tempo de qualidade que a gente tem juntos, né? E no final do programa, eu me considero um dos melhores vendedores do mundo. Tá, hoje, né? Hoje. E no final do programa eu quero fazer uma simples pergunta para você. Tá bom. E a gente vai voltar a falar disso. Vamos lá, mas antes disso, com a sua empresa de feijão preto, você foi autoridade. Sim. Por que o maior vendedor de feijão preto do Brasil Porque eu foquei e me especializei. Não, mas por que você decidiu ir pro futebol, cara? Porque eu tinha feito tudo. Eu acredito que a vida é feita de ciclos. Né? Exatamente, como eu acabei de falar. Você falou 40 e 50. O que eu fiz? Eu já tinha feito tudo, relacionamento. Eu vi uma oportunidade no mercado de futebol. Mas apareceu como? Apareceu que eu investi, investimento. Na época, nós importamos uma grama sintética e montamos uma quadra de futebol. E os jogadores iam tudo lá. E eu comecei a perceber que os jogadores, eles iam comprar algumas coisas. E tudo era mais caro para jogador. Aí eu falei assim, então peraí, tudo que eu economizar para você me dá uma porcentagem. E quando eu vi, eu tinha 15 jogadores, ou seja... Percentual equity do jogador. Isso. Então você já era um cara de equity. É isso. É a palavra que você é a maior autoridade hoje, é equity. Eu fazia isso. Então eu me aliava ao jogador e comecei a servir eles. Ele precisa daquilo, servir. Ou seja, eu montei uma consultoria. Quando eu vi, as coisas foram crescendo, eu já estava bem. Esses jogadores foram se dando bem? Foram se dando bem, as coisas foram crescendo. E aí... eu achei que você tivesse trocado a saca de feijão por equity. Mas é legal isso aí. Mas não foi isso, né? Mas tudo é servir. Já notou que tudo... A venda é servir. E aí, então? E aí, como é que... Aí você passou a ser agente, vendedor? Sim, o meu irmão, ele é o agente FIFA, né? É o que falava inglês e tal. E eu era o vendedor. Então era muito legal. Era credenciado e você vendia para ele. E eu chegava e tal. O meu irmão, na hora, ele continua trabalhando até hoje. Daí o que aconteceu? A gente foi pegando alguns jogadores, né? Eu falei assim, vamos pegar um jogador. E a gente começou. O primeiro jogador de nome, assim, que a gente acertou foi o Rafinha Lateral, né? Que hoje está no São Paulo, né? Mas teve uma carreira de sucesso, foi um dos maiores jogadores na Europa. A gente levou para a Alemanha, na maior venda na época da história do Curitiba, nós que fizemos.
E eu era o vendedor, né? Você era o vendedor com equity, né? Isso. Você tinha participação. Eu tinha participação sobre o que o jogador ganhasse e Nossa. muitas vezes o clube me pagava uma comissão. Tá, mas só para entender, quando essa agência que você montou, você tinha participação na carreira dele ou só no resultado dele? Eu tinha no começo na carreira. Na carreira, tá. Na carreira dele, ou seja, eu fazia tudo para ele. Hoje você tem equity ainda de algum jogador? Você vendeu tudo? Não, eu vendi a maioria, assim, na época, até chegar a minha aposentadoria no novo ciclo. Numa nova pivotada. Eu vendi, na nova pivotada. Minha vida é feita de pivotada. Eu sei, eu quero chegar na fase importante para mim, que foi uma grande lição, que eu quero que vocês contem aqui para todo mundo, que foi essa sim uma pivotada de Deus na sua vida. Amém. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas me conta a sua trajetória, quantos anos foi no futebol? Trabalhei vários, quase 10 anos, né? E eu fiz vendas consideradas impossíveis. Eu queria, por exemplo, eu sou um dos únicos agentes a vender 3 jogadores para o Barcelona. As pessoas falam muito do Neymar, mas o Neymar foi uma consequência por eu já ter vendido 2 jogadores. Você foi o terceiro. Né? Foi o terceiro. E o Neymar, ele tinha um empresário dele, o Wagner Ribeiro. Só que o que eu fiz? Eu fiz uma leitura, né? O vendedor, ele faz a leitura, né? Eu fiz uma leitura e na época, isso eu nunca falei, isso aqui é exclusivo para você, tá? Vamos lá. Eu nunca falei desse assunto, assim, abertamente. Na época, qual a leitura que eu fiz? Eu falei, o Wagner Ribeiro, ele pendia para o Real Madrid. Porque ele já foi empresário do Kaká, ele tinha um ótimo relacionamento com o Real Madrid. E eu tinha um ótimo relacionamento com o Barcelona na época, porque eu já tinha vendido 2. Você tinha a chance de criar uma oportunidade. Claro, aí eu me aproximei, cheguei no presidente e falei assim, então é o seguinte, estratégia e intenção. Estratégia e intenção. Eu falei assim, eu ajudo. Aí eu entrei, eu montei a minha estratégia, eu deixei muito claro qual que era a minha intenção, até o dia que você entrar no Google, digitar futebol Malaquias Barcelona, a primeira foto que aparece, por quê? Por causa do nome e tal, mas eu gosto muito de falar de um menino, de um jovem que se tornou o maior goleador do Brasil, um menino chamado Keirson. Esse menino eu peguei em Bodoquena, levei no Curitiba. Do Curitiba, trouxe para o Palmeiras e do Palmeiras, Barcelona. Ou seja, você tem um carinho especial por esse jogador? Todos eu tenho. Não, tu tem, mas esse porque você trouxe desde a base, né? Esse é desde a base. Desde a base. Ou seja, e esse menino... Você ajudou a formação. Eu vou te falar, esse menino é o menino que mais eu vi na minha vida fazer gol. E ele tá onde? Hoje ele aposentou por causa de problemas de lesões. Certo. Até eu estava tentando trazer ele de volta, né? Mas o problema dele foi com o joelho. E aí, eu acho que até ele tá bem hoje. Mas o futebol é assim, né? A gente não sabe. Mas o que eu vejo? Esse menino eu peguei lá em Bodoquena e entreguei ele na mesa mais importante de futebol do mundo, que é o Barcelona. Mas o que ele fez? Ele precisou... Todas as estratégias que eu montei, ele fez. A parte dele fez. Ou seja, ele precisava ser artilheiro da Taça São Paulo, artilheiro do Brasil, artilheiro do Paranaense. Tudo ele fez. Eu não fazia gol. Por exemplo... a parte dele cada ele um fez. A parte, cada um não adianta. A minha estratégia, a minha intenção, eu sei fazer como ninguém. Certo. Eu monto qualquer estratégia. Pelo que você está dizendo, o teu grande segredo como vendedor, em todas as suas fases de vendedor, foi um bom relacionamento com o comprador. Sim. Porque no caso do Neymar, por exemplo, servir sim, já está claro. No caso do Neymar, foi uma estratégia com o comprador. Sim. Não com o atleta. Né? O atleta foi uma costura. Daí eu fui empresário costurando, dele. E depois eu me aproximei muito do Neymar pai na época, e eu era a pessoa que mais convivia com ele, né? Na época da negociação. Tanto que quando a gente finalizou a operação, no primeiro mês morava ele e o Juninho, né? Que é o Neymar Júnior. Eu fiquei esses 30 Porque ele era desconhecido até aquele momento, né? Ele estava começando. Mas ele já era um goleador aqui no Brasil. Ele era, claro, ele sempre foi o Neymar. O Neymar é um dos maiores jogadores do mundo, né? Ele sempre teve a qualidade e no Santos ele estava arrebentando, né? Então, só que não é o que ele é hoje, né? Um dos homens mais conhecidos do mundo. Um dos maiores atletas. E dessa fase, desses 10 anos, me conta alguma curiosidade, alguma coisa, algum desafio, algum perrengue, ou algum sucesso, um case além do Neymar. Sabe uma coisa que é muito legal? E saiu em todos os jornais do mundo.
Foi, na época, vamos falar, a gente tá falando de Neymar, e eu não costumo falar muito dele, mas aqui eu tô à vontade, né? E vamos fazer essa entrega. Bora. Nunca falei isso, né? Eu não falo nem nas palestras, porque senão perde o foco. Eu gosto de falar dos outros jovens que eu ajudei. Que são Que eu vários. ajudei. São quantos? vários, São né? quantos total? São mais de uns 15. 15 jogadores. Uns 15 jogadores, assim, que eu ajudei diretamente, fora uns 30 indiretamente, assim, que a gente trabalhou. Mas o que eu gosto de falar? Se você entrar no Google, digitar presidente Barcelona Toys, você vai ver eu e o presidente do Barcelona. Por que Toys? Toys, na época, eu precisava criar os vínculos com as pessoas, porque eu acredito que você tem que criar vínculo. E a linguagem do Neymar, na época, tudo que ele fazia gol, ele fazia o tal do Toys, né? Uhum. E daí o que eu fiz? Eu criei uma estratégia. Quando eu cheguei no presidente do Barcelona, eu cheguei, presidente, vamos ganhar de vez o menino, né? Ele não, né, ele não conhecia o menino Neymar ainda. Vamos ganhar de vez, vamos tirar foto. E eu tirei uma foto que ficou e saiu em todos os jornais do mundo. Presidente do Barcelona faz toys. E se você digitar no Google, vai aparecer lá, em todos os sites do mundo. Essas loucuras nossas. Essa sacada foi super importante. Vínculo. Você tem saudade desse teu tempo da bola? Eu tenho essa saudade por alguns momentos, assim. Mas outros não, porque é muito desgastante, João. Não é fácil. As pessoas chegam para mim hoje, não é fácil. Você acaba vendendo a sua vida no sentido assim, focando sua vida para o jogador. Você era mais feliz no feijão ou na bola? No feijão. No feijão. No feijão. E por que você não voltou pro feijão? Não, é por causa que eu sou feito de desafios, né? O vendedor... De novos desafios. Novos desafios. E tudo que eu quis fazer no futebol, eu fiz, tá? Então, eu era muito feliz no futebol também. Mas você fez uma pergunta bem direta. Eu era mais feliz no feijão, porque o feijão era mais gostoso, era mais leve. Te dava mais liberdade? Acho que no mais final liberdade, das contas ficar. Era isso, né? Era a fase, era outra. E foi por isso que você resolveu sair? Foi. Você estava sem liberdade? Eu estava apesar do dinheiro, cara, né? Assim... Porque você fez muito dinheiro. Foi muito bom para mim financeiramente. Eu fui um cara que sempre investi em imóvel. Eu sempre fui um cara pé no chão, organizado. Eu sempre fui um cara pensando no meu futuro, né? E o que eu fiz? Um dia eu falei, sabe uma coisa? Eu quero mais liberdade, eu quero... E daí eu tomei a decisão, assim, ninguém acreditava, porque eu parei no auge. Uhum. Imagine, eu vendi, participei da venda do Neymar. E logo na sequência você saiu? E na sequência eu saí. Ah, você saiu no auge. Saí. Você aconselha isso para quem deixar a sua empresa ou vender a sua empresa ou fazer sair no auge? Daí eu vou dar um conselho para vocês. Procure o João Kepler. Ele é a pessoa que mais tem autoridade para isso, para te falar isso. Foi uma pergunta com a resposta pronta, né? Você só levantou, eu chutei, né? Nós não combinamos. Aliás, não combinamos nada. Né? Isso é bom. Nem nos falamos antes, né? Isso é claro. Bom. Então você montou aqui, eu tô lendo a MM Business. MM Business. O que fazia MM Business? Conexão. Eu pegava e conectava as pessoas. E sabe o que é legal? Nunca precificava isso. Eu não chegava assim, pô, a pessoa quer chegar no João Kepler. Certo. Peraí. Eu chegava e a famosa, ali que eu aprendi o ACT, né? Eu chegava assim, pô, Malaquias, eu quero conhecer o João Kepler. Eu tenho uma oportunidade de conhecer. Eu fazia a leitura, sabe que vale a pena mesmo? Na conversa contigo, perguntava antes de apresentar. Uhum. Eu vou dar um exemplo que eu fazia. A pessoa eu perguntava, João, esse mercado de saúde, o que você acha? Cara, eu acho interessante, não sei o quê. Então eu acho que tem liga. Aí eu falei assim, então faz o seguinte, eu vou te conectar com ele, tá? Eu vou organizar isso, eu vou transferir minha autoridade e tal. E daí... Gerava um negócio. Gerava um negócio e você me dava ele me dava uma participaçãozinha do negócio. Tá, então você montou uma empresa de negócios, de intermediação de conectando negócios. Conectando pessoas, o verdadeiro network. É o network, assim, ó, porque eu acredito... Network empresarial. Mas uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, hoje fala muito em network. Para mim, o verdadeiro network é aquele que você faz sem intenção. Tá? Você serve sem intenção. Mas você não falou de intencionalidade? Daí é o seguinte, aí esse é o servir. Aí tem o network empresarial. Ó, vamos deixar claro? Eu vou fazer isso e vou ganhar isso. Intencionalidade. Então eu aprendi a dividir isso. Tá bom. A maioria das coisas que eu faço é sem esperar nada em troca. E eu te falo, eu aprendi uma coisa. Nesse de sem esperar nada em troca, é o que eu mais ganhei. Mais ganhei o dinheiro. Eu tenho certeza disso. Mais ganhei, Acontece isso comigo também.
Mas muita gente não sabe cobrar pelo que faz, não é, Malaquias? Muitas pessoas fazem favor para os outros, esperam ter retorno e não vem. Mas, de novo, não é um serviço genuíno e, de novo, não é uma intencionalidade no comunicar que ela quer ganhar algo. Né? Sim. Às vezes o erro está na gente e você Sim. está mostrando que se você se posicionar corretamente, isso aqui é servir, isso aqui é negócio. Então, e aí fica claro. É isso. O barato não sai caro, não tem O essa barato, história? e outra, e deixar claro, e fazer o bem. Fazer o bem. Eu vou te falar uma coisa, é a nossa maior retribuição. Quem paga o homem lá em cima, ele não falha, viu? Você tem a MM Business até hoje, mas no meio do caminho, em 2016, eu estou lendo aqui, sim. foi quando você foi diagnosticado com polimiosite, que é uma doença autoimune Sim. que afeta os músculos do corpo. E aí, assim, você recebeu essa notícia fazendo network, fazendo intermediações, fazendo com liberdade, porque você não estava mais preso ao mundo do futebol, fazendo vários negócios. E como foi isso? Não foi fácil. A doença, em qualquer momento, a pessoa que está passando qualquer enfermidade, não foi fácil. Você estava feliz, você estava no auge, com dinheiro no bolso. Eu sempre tive feliz, mesmo no hospital. Eu acho que o grande segredo da minha cura, primeiro Deus, mas sempre foi ver as coisas de uma forma positiva. Porque aconteceu? Primeira coisa que aconteceu na minha doença foi parar os 2 rins, né? É um caso, assim, muito grave, né? Fala um pouco sobre a doença. A doença, eu tive... Durante a doença, assim, por exemplo, a polimiosite é uma inflamação aguda dos músculos, né? Ou seja, e ela libera uma toxina e o teu corpo... tal. Eu fui para 48 quilos. Então, o teu corpo o quê? Ele começa a dar um tchutchu. Mas você fica fraco. Muito fraco, né? Tem fotos minhas, assim, que eu totalmente debilitado, né? Como se... uma pessoa extremamente doente. Você definhou durante quanto tempo? Ó, eu ficava entre indas e vindas do hospital, 3, 4 meses, melhorava, saía, melhorava. Então, foram 2 anos assim, 2 anos. sempre perdendo quilo e procurando melhorar. Não foi fácil, tá, João? E eu te falo assim, mas eu nunca perdi minha alegria. Por exemplo, eu sou até hoje um dos pacientes mais lembrados aqui do Sírio-Libanês. Por quê? Porque quando... eu fui desenganado lá. Então você foi desenganado? Eu fui desenganado. É isso que eu queria saber. Você chegou a totalmente. Ser desenganado. A minha família foi reunida, os médicos reuniram e falaram, tudo que a gente podia fazer, se vocês quiserem levar ele para casa ou levar para outro lugar, vocês estão... Ou seja, fui desenganado. Naquela noite eu fui desenganado. Aí minha família tomou a decisão de eu vir para o Hospital Sírio-Libanês. Saiu de onde você estava? Saí de Curitiba e vim para cá. Aí começou. E eu não entendia muito isso, né? Mas você sabia que estava desenganado? Não, eu não sabia. Não te falava. Mas eu olhava pelo rosto das pessoas, que as pessoas se assustavam. E eu comecei a receber muita visita, rapaz. Eu falei, pô, os caras estão vindo se despedir de mim aí. Eu falei, ô, velho, mas uma coisa que eu fazia é o seguinte, eu fazia programação. Eu fazia programação, ó, quarta-feira eu vou estar aqui. Eu fazia muito isso. Para receber no hospital ou em casa? Muita gente, ó, quando eu ia para casa... as pessoas chegavam lá e eu recebia muita visita. E daí eu comecei, pô, acho que as pessoas estão vindo se despedir de mim. Eu falei, mas peraí. Não. E eu sempre programava, ó, semana que vem eu vou sair, ou semana que vem eu vou voltar para o hospital para fazer todos os processos, vai dar certo. Eu nunca imaginei de morrer. Tá, nenhum momento. Nunca. Nenhum momento. Nunca. Eu vi, teve um dia só que eu senti, eu senti que eu estava indo. E eu pedi para Deus, não me leva. Eu pedi para ele. E nisso a minha mãe chegou no quarto. Eu pedi para a enfermeira me levantar, colocar sentada. Minha mãe chegou no quarto, me apertou e eu chorei. Mãe, eu tô indo. A minha mãe, não. Vem aqui, meu filho. Foi muito forte para mim aquele dia. E ali eu senti o poder de uma mãe. A minha mãe, ela falou, eu estava no salão, que ela é testemunha de Jeová, eu estava no salão, orando. E eu senti que eu devia vir aqui. Que eu vir aqui. E era de noite, e era 10 e pouco, não era horário de visitas. E ela chegou, e quando eu pedi para a enfermeira para sentar, nisso ela chegou, eu abracei ela, falei, mãe, eu estava indo embora. Daí a minha mãe fala assim, não, eu fiz oração, pedi para Deus, você está aqui. E ali eu falei, opa, peraí, a minha missão. E João, saí do hospital, fui assim, melhorei muito, voltei para casa. E aí o impossível acontece. No meio de toda essa
turbilhão de coisas entre ir no hospital. Eu descobri na época que a minha esposa estava grávida. E eu tive mais um filho nesse turbilhão. E no dia que eu descubro que vou ser pai, eu volto para o hospital, sou entubado, luto, mas eu tinha certeza, se Deus me deu um filho, É porque Ele quer que eu fique aqui. E hoje ele completa 7 anos. 7 anos isso. 7 anos de idade. Deus é bom demais. Muito bom, muito bom. Tudo acontece de forma extraordinária. Né? E a gente, Foi as bifotadas da vida da gente. Às vezes não tem paciência, reclama. Eu não reclamo de nada, eu sou muito grato, sabe, João? Onde eu tô, o que Deus fez na minha vida, eu honro muito. Mas, Malaquias, isso te deu uma boa balada financeira, porque, obviamente, isso custou muito dinheiro. Sim, Tudo. E aqui não aceita plano de saúde. Exato. E graças a Deus, Deus proveu. E eu te falo uma coisa, o dinheiro serve para isso, né? Exatamente. Ainda bem que você estava preparado para isso, mas você também, a partir do momento que estava curado, você teria que remontar a sua vida. Ou seja, é uma nova pivotada, uma nova chance de viver para fazer novas coisas e pivotar a sua vida empresarial novamente. E, João, porque a sua empresa estava parada, né? Exatamente. E aí como foi a retomada? Porque retomada pessoal, familiar, enfim, eu entendi. A gente tem muita história para contar, infelizmente não dá tempo de te aprofundar nesse momento. Mas eu queria trazer um pouco para o mundo empresarial. Como foi tua retomada empresarial? O que você decidiu fazer no Day One? Eu acho que Deus ali já estava me conduzindo, né? Eu falei assim, eu vou pegar toda essa minha experiência, vou montar um projeto. Eu estava um dia na casa do meu amigo Luciano Hang, ele falou, Malaquias, você é um dos maiores vendedores que existe. Eu falei, cara, eu vou empoderar os vendedores. E na outra semana, um amigo meu, Neto, chegou, eu quero que você faça uma palestra, tem que ser palestrante. E ali eu montei uma palestra chamada Vida Real, Venda Real, que eu rodo literalmente o mundo, né? E a gente tem a oportunidade de a gente já cruzar alguns palcos aí. No mundo, inclusive. E você na África. Já me indicou em vários lugares, né? Eu tive essa oportunidade de estar. E hoje eu incentivo as pessoas a mudarem a vida através da venda. Eu acredito que tudo na vida é venda. Isso através de uma palestra, de uma conferências que você participa. Sim, em ambiente de negócios. De negócios e tal. E eu mostro o que aconteceu na minha vida, tudo isso que eu falei, alguns detalhes e estratégias que eu montei. Ligados à venda. E que eu entreguei aqui pro teu público, e entrego, porque eu acredito que tudo é intenção e estratégia. E a palavra que Deus me deu foi ser intencional e estratégico. Tanto que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida por eu ter sido 100% intencional e 100% estratégico quando veio o problema. Porque depois da doença, eu tive um problema muito sério pessoal e eu tive que usar de Deus, que é o maior estrategista do mundo, e criar uma estratégia que hoje me faz um dos homens mais felizes do mundo, em todos os sentidos. Você se aproximou mais de Deus depois dessa situação toda, obviamente, né? Eu sempre fui muito temente a Deus. Desde Office Boy você já frequentava a igreja e tal, e você continuou, né? Sempre, mas eu falo assim, eu me aproximei muito mais, né? Eu tive uma visão muito clara de Jesus, como é que ele trabalha com a gente, né? Eu tive... de 3 anos para cá, como que ele trabalha. E eu comecei a ver que ele foi me usando e permitindo eu passar por algumas situações para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo. Ou seja, o deserto, você cruzou o deserto. Cruzei o deserto, em todos os sentidos, João. Deserto financeiro. Então, era sobre isso que eu te perguntei há pouco, né? Que você teve o deserto financeiro. Tive o deserto porque a minha sorte, né? Que eu imobilizei muita coisa. Mas eu fiquei quase zero liquidez, né? Zero liquidez. E eu sou um cara muito pé no chão. Para mim não foi fácil. Exato. Né? Mas estratégia, intenção. E eu sabia fazer o que eu faço, o que eu procuro fazer. Eu sou intencional e procuro ser o melhor naquilo, não o maior. Ou seja, um vendedor nunca fica sem dinheiro. Nunca. O vendedor não fica. E ele põe uma coisa na cabeça, se ele for determinado, se aproximar das pessoas bem certas, intencionado. Bem intencionado. Não falta trabalho, não falta serviço, não falta negócio, não falta network para um cara que é um bom vendedor e é servidor.
Eu digo sempre que investidor tem O no final como vendedor, como servidor. É isso. E outra coisa, Né? e uma coisa, Empreendedor. fazer o bem, por exemplo. Pois é. Se eu fizer o bem para você, a minha alegria maior é fazer para os outros do que para mim. Malaquias, você sempre fala, cara, que o impossível não existe, você é a prova disso, né? Sim. O que você pode dizer para as pessoas sobre isso, né? Porque muitas vezes parece inalcançável o sucesso, o Sim. dinheiro, a fama, ou Tudo. a empresa sair do buraco, ou ter uma empresa gigante. Porque as pessoas tratam isso como impossível. Eu digo, se você não tem Sim. dinheiro e você fica declarando que não tem, você não vai ter. Sim. Quando você profetiza, almeja, sonha e tenta buscar, você vai terminar alcançando. Eu falo isso com experiência própria, sabe? Tá. Durante muito tempo eu achava que não era merecedor. Merecimento. Merecimento. E eu tive que tratar isso. Sério. É sério, lá atrás eu tratei isso. Por isso que eu digo que E é um problema para várias pessoas. Para muitas hoje. pessoas. E não parece ser o seu problema. Sim. Você sempre foi muito merecedor. Sim. E você declara isso. Declaro. Então talvez esse tenha sido o teu grande comando. Comando de vida, o merecimento. Porque mesmo zerado na liquidez, sim. Você eu sou merecedor e vou sim. buscar de novo. Isso. Foi isso? Foi. Ô, João, para a gente se encaminhar aqui para o final, para estruturar o nosso raciocínio. O nosso raciocínio, eu vou falar assim: o impossível não existe para um vendedor determinado. Em qualquer segmento da sua vida profissional e pessoal. Eu posso te dar um exemplo real do que aconteceu? Pode. Por favor. Pessoal, eu vinha passando um deserto. Eu vim de uma separação traumática. Pós-doença. Pós-doença. Ou seja, tudo dando errado. A única coisa que eu falava eu perdi. Aí o que eu fiz? Por eu servir, tem uma... Eu posso falar detalhes assim? Fica à vontade. Eu servi uma igreja chamada Lagoinha. E eu sempre estava ali disposto a fazer por aquilo. E foi onde eu tive um refúgio e estava vivendo normal. Quando deu o revés na minha vida, eu continuei ali, batalhando na Lagoinha. E você foi acolhido. E eu estava sendo acolhido, eu estava servindo a igreja. Eles me abraçaram no meu problema. E daí, depois eu fui entender. Depois eu fui entender as coisas. Daí, eu fiz todos os propósitos, projetos, porque eu acredito muito na família. O poder da família. E por isso você sofreu tanto? Cara, eu sofri demais. Quem me acompanhava, e eu acho que na época, você viu, eu estava muito mal. Aquilo para mim era a maior derrota a maior derrota de um ser humano. É um insucesso familiar, né? É um insucesso familiar. E eu tive essa derrota. Eu falo assim para vocês, você for perguntar, mas eu tenho certeza que eu fui uma das pessoas que mais fracassei no mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu fui uma das pessoas que mais pivotei no mundo. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Pelo fato de você ser bem intencionado, pelo fato de você existir uma verdade, sim, até na sua fala do insucesso familiar, sim, Deus te abençoou, cara. Abençoou. Te abençoou com outra família. Outra. João, e olha que legal. E olha que legal, não, né? Olha que legal essa história. Conta aí. É muito legal pra gente finalizar. E pra você... E se a pessoa vê o quebra-cabeça, é tudo igual desde a época do Office Boy. Ou seja, a época do Office Boy, como servir, vendas. Servir e servir, né? Tratar bem as pessoas, é isso que eu fazia. Tratava bem as pessoas e tal. Aí, a gente vai inaugurar a igreja que eu ajudei a fazer lá. Na família? Lagoinha, lá de Uberlândia. Tá. A gente vai inaugurar a igreja. Aí, eu chego pro pastor na época e falo assim, na semana da inauguração, ele me chamou para fazer uma palestra. Aí eu chamei um amigo meu, Luciano Hang, que é da Havan, né? O Luciano. Uhum. Eu falei, velho da Havan, vamos lá fazer uma palestra comigo. A gente foi, em 1 hora, vendeu todos os ingressos, que era a doação que a gente... Para a igreja, para a inauguração. Para a inauguração da igreja, fizemos lá e tal. E, irmão, aquele dia mudou minha vida, porque 2 dias antes eu criei a estratégia que iria mudar minha vida. É o que eu vivo hoje. Eu cheguei pro pastor e falei, se você mandar um e-mail em nome da Lagoinha, convidando essa moça, eu já tinha me separado. Eu via uma moça falando sobre o Espírito Santo, eu vi uma moça, no primeiro momento, todo mundo falou para mim, olhou, nossa, que moça linda,
É impossível, Malaquias. Olha para você, cara, é impossível. Aí entra o vendedor obstinado. Eu cheguei, criei uma estratégia, pedi para Lagoinha mandar um e-mail, falar, ó, as minhas mensagens ela não responde, mas a da Lagoinha ela vai responder. Ela chegou, respondeu, a Lagoinha convidando ela para assistir minha palestra, ou seja, no dia que eu fui receber a glória das pessoas, no sentido, o merecimento, o reconhecimento das pessoas na cidade onde eu fui mais abatido, foi o dia que a minha vida mudou, porque ela estava na primeira fileira, ali eu tive a oportunidade de conhecer ela, por essa estratégia que eu montei. Ela quem, cidadão? Agora eu vou falar assim, e aí entra a maior intenção de todas. Exatamente, porque Deus hoje... me preparou para viver esse momento. Exatamente, porque depois daquele dia, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. E ela, ao longo desse período, se transformou numa linda cantora. Ela é uma cantora gospel. Eu tive a oportunidade de namorar e já falar, eu não vou perder essa mulher. Uma mulher com uma qualidade excepcional de Deus, uma mulher de Deus. Tudo que eu pedi em oração, Deus me deu, João. Como é o nome dela? Gabi, hoje, Gabi Malaquias, né? Gabi Malaquias, mas o nome artístico? Gabi Malaquias. Gabi Malaquias. Ficou Gabi Malaquias. E agora ela teve a oportunidade de lançar uma música chamada Calma Filho, né? Com a participação do César Menotti Fabiano. Eu montei todas aí é o que eu falo, Deus me trabalhou em tudo isso para me montar todas as estratégias com intenção do bem, de fazer ela uma das melhores cantoras cristãs do país. E isso está acontecendo, João. Ela teve esse final de semana que passou, ela cantando para uns 40 mil pessoas no Barretos, né? Um palco, fez um show maravilhoso lá. E, ou seja, toda a estratégia que Deus colocou no meu coração, eu estou fazendo para ela hoje. Então as pessoas perguntam, Malaquias, e hoje, o que você está fazendo? Hoje eu estou criando a estratégia de levar a palavra de Jesus através da voz dela. Porque não é só uma estratégia de tornar a Gabi mais conhecida. Sim. É uma estratégia de levar a palavra de Deus para muito mais gente, né? Através de uma linda voz, através de uma linda canção. Como é o nome da canção? Calma Filho. É a primeira? É a primeira de muitas, né? Ela Não, já sim, fez algumas, mas a primeira que ela está lançando. É de trabalho que chama. De trabalho. E vamos trazer a Gabi aqui. Com intenção, vamos trazer. E para você ter uma noção, quem está nos ajudando é o Cacá Diniz, né? Junto com a No Stop, eu acho que você conhece, de primeira mão, que estão nos ajudando. Eles, o Luan, eles estão dando todo o direcionamento para nós. E eu te falo uma coisa, essa música Calma Filho, Gabi Malaquias. Anota aí, Gabi Malaquias, Calma Filho, bota no YouTube. E com certeza Deus me preparou todos esses processos que eu passei, todo esse deserto que eu passei, para mim poder entregar o meu melhor hoje e criar a estratégia com intenção do bem, só que agora eu trabalho para Jesus. Você vai deixar de dar palestra? Nunca. Eu esse final de semana estou dando, eu vou dar uma... e uma coisa que eu estou fazendo levando ela na palestra e tem um determinado momento que ela canta. Então ela está te acompanhando. Ainda está conseguindo a agenda. Mas vai ter um dia que eles vão contratar eu para levar ela. Mas daí, infelizmente, não vai dar vai dar certo. Não vai dar certo. Ou seja, ela vai ficar tão grande que... Ela vai se tornar... Eu falo para ela... Não quero mais Malaquias, não. Só quero eu quero só a Gabi. Mas é essa a intenção, tá? Eu tenho essa intenção e tá muito claro. Meu amigo Malaquias, você... exemplo de pivotagem, de pivotada, de vida pro bem, pro um cara do bem, um cara amigo de todo mundo. Amém. Às vezes as pessoas falam assim, você é bonzinho demais. Não se trata de ser bonzinho, se trata de fazer o bem. Né? Porque realmente o bonzinho muitas vezes se dá mal. Mas fazer o bem, ninguém nunca se dá mal fazendo o bem. E a intenção. E a intenção de fazer. Essa que foi a palavra mais falada aqui. Né? E eu queria ir pro final, que você desse uma dica para quem... Uma coisa que você não falou, olhando aqui para nossas câmeras, que você pudesse dizer para alguém alguma sugestão, dica, orientação. Pode ser empresarial, pode ser pessoal, pode ser cristã. Você fica à vontade. Amigo, eu quero falar uma coisa para você que está em casa. A única forma de você mudar a sua vida é através da venda. E a única forma de você ter sucesso na venda de produto ou de serviço é você servir a pessoa. Não pense em quanto você vai ganhar. Pense em quanto você vai servir e resolver um problema. E se você fizer isso, eu falo com autoridade e com experiência. Vai ter problemas? Vai.
mas você vai ter sucesso na vida. Tenha isso em mente e tenha como sócio na sua vida Deus. Porque se você tiver Deus como seu sócio, você pode fazer grandes planos. E prepara de amarrar o cinto, porque você vai voar longe. Então esse recado é para você. Uau, uau, uau. Tenha Deus como sócio na sua vida. Convide ele para ser teu sócio, tenho certeza que você vai prosperar. Bom, Malaquias, todos que vêm aqui tem um brinde, um presente do programa Pivotando, personalizado com seu nome. É essa caneca com seu nome. Oh, que honra. É um presente para você lembrar do Pivotando. Toda vez que você tomar essa caneca, lembrar que você esteve aqui com a gente. E quantas mensagens poderosas você deixou para a nossa comunidade, para o nosso ouvinte que está assistindo o Pivotando. Gratidão. Ô, João, eu realizo mais um sonho hoje. O impossível não existe. Você sai da tela do meu celular, né? Eu sempre levei você como um conselheiro, né? E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui sentado frente a frente com você, é uma honra. Sei que é genuíno, sei que é de coração, sei que a gente se gosta de verdade, mas eu queria dizer a você também que assistiu, tem um QR Code aqui na tela, clica aqui, participe do Pivotando, é um processo de interação, isso aqui é uma comunidade, é um movimento de pivotada da vida, né? Que é muito importante, está ajudando tantos empresários. Quantas mensagens eu recebo, Malaquias, de empresários que estão aproveitando esse nosso conteúdo, os convidados que sempre trazem uma palavra de ajudar, de apoio. Só para completar, esse presente é uma startup que faz dados variáveis e presentes corporativos, bem legal, a LeBlanc. Como o nome? LeBlanc. LeBlanc. Se você quiser dar presente. Obrigado, meus amigos da LeBlanc. Deus abençoe. Vamos continuar pivotando. Tchau, obrigado. É isso aí. E você, te espero na próxima semana aqui no Pivotando.